Série Refúgio na Tempestade, parte 11. Unidade de fé e de doutrina. Reuníamo-nos sentindo angústia de alma, a fim de orar para que fôssemos um na fé e na doutrina, pois sabíamos que Cristo não está dividido. Cada vez tomávamos um ponto para assunto de nossa pesquisa. Abriam-se as Escrituras com sentimento de temor, jejuávamos frequentemente, a fim de pôr-nos em melhor disposição para compreender a verdade. Se depois de fervorosa oração não compreendíamos algum ponto, o discutíamos, e cada qual exprimia livremente sua opinião. De novo, então, nos curvávamos em oração, e ardentes súplicas ascendiam ao céu para que Deus nos ajudasse a ver de uma mesma maneira, para que fôssemos um, como Cristo e o Pai são um. Muitas lágrimas eram derramadas. Assim passávamos muitas horas. Algumas vezes passávamos a noite toda em solene busca das Escrituras para compreender a verdade para o nosso tempo. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus descia sobre mim e porções difíceis eram esclarecidas pelo modo indicado por Deus. E havia então perfeita harmonia. Éramos todos de um mesmo pensamento e espírito. Procurávamos muito ansiosamente que as Escrituras não fossem torcidas para adaptarem-se às opiniões de qualquer pessoa. Procurávamos fazer com que nossas divergências de opiniões fossem tão pequenas quanto possível, não insistindo nós sobre pontos que eram de menos importância, a respeito dos quais havia opiniões divergentes. A preocupação de toda a alma, porém, era promover entre os irmãos uma condição que correspondesse à oração de Cristo, para que seus discípulos pudessem ser um, assim como o são ele e o Pai. Algumas vezes um ou dois irmãos obstinadamente se opunham à opinião apresentada e agiam de acordo com os sentimentos naturais do coração. Quando, porém, essa disposição aparecia, suspendíamos nossas pesquisas e adiávamos a reunião, para que cada um tivesse a oportunidade de buscar a Deus em oração, e sem consulta com outrem, estudasse o ponto de divergência, rogando luz do céu. Com expressões de amizade nos despedíamos, para de novo reunirmos-nos tão breve quanto possível, para mais pesquisas. Por vezes, o poder de Deus descia sobre nós de uma maneira assinalada. Quando a clara luz revelava os pontos da verdade, chorávamos e regozijávamo-nos juntamente. Amávamos a Jesus e amávamo-nos uns aos outros. Até aqui, trechos de Testemunhos para Ministros 24 e 25. Responsabilidade individual e unidade cristã. Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna, os 10 mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habitará seu povo. Eles não estarão em divergência, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas, e movendo-se cada qual independentemente do conjunto. Pela diversidade dos dons e governos que ele pôs em sua igreja, todos alcançarão a unidade da fé. Posto que tenhamos uma obra individual e individual responsabilidade perante Deus, não devemos seguir nosso próprio critério independentemente, sem tomar em consideração as opiniões e sentimentos de nossos irmãos, pois tal proceder acarretaria a desordem na igreja. É dever dos pastores respeitarem o discernimento de seus irmãos, mas suas relações mútuas, assim como as doutrinas que ensinam, deveriam ser submetidas à prova da lei e do testemunho. Se, então, o coração for dócil, não haverá divisão entre nós.
É necessário que nossa unidade hoje seja de caráter tal que resista à prova. Temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. Tão somente Deus e o céu são infalíveis. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Enquanto nos apegamos obstinadamente às nossas próprias ideias e opiniões, não poderemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Quando um irmão recebe nova luz sobre as Escrituras, deve expor francamente sua maneira de entender, e todo pastor deve pesquisar a Escritura com espírito de singeleza, a fim de ver se os pontos apresentados podem ser confirmados pela palavra inspirada. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2, 24 e 25. E Testemunhos para Ministros, 29 a 31. Pregando de maneira diversa das doutrinas estabelecidas. Muitos há hoje em dia que ficam indignados e ofendidos de que alguma voz se levante apresentando ideias que divergem das suas com relação a pontos de crença religiosa. Não têm eles, há muito, advogado que suas ideias são verdadeiras? Assim raciocinavam os sacerdotes e rabis nos dias apostólicos. Que querem dizer esses homens iletrados? Alguns deles simples pescadores que apresentam ideias contrárias às doutrinas que os letrados sacerdotes e autoridades estão ensinando ao povo? Não têm eles o direito de intrometerem-se com os princípios fundamentais de nossa fé. Mas vemos que o Deus do céu às vezes comissiona homens para ensinarem o que é considerado contrário às doutrinas estabelecidas. No entanto, de tempos em tempos, o Espírito Santo revelará a verdade por meio de seus instrumentos escolhidos. E nenhum homem, nem mesmo um sacerdote ou autoridade, tem o direito de dizer: não dareis publicidade às vossas opiniões, porque eu não creio nelas. O incrível eu pode tentar derrubar os ensinos do Espírito Santo. Por algum tempo, podem os homens tentar sufocá-los e matá-los, mas isso não tornará o erro verdade, nem a verdade o erro. Testemunhos para Ministros, 69 e 70. Dá-me, Senhor, a mansidão, quero alcançar mais disto, quero ficar em contrição, para crescer em Cristo. Dá-me, Senhor, a mansidão, neste lutar terrestre. Prova-me, ó Deus, e dá-me então a mansidão do Mestre. Olá, estou aqui para lhe agradecer por estar comigo neste canal e também para lhe oferecer um presente. Escreva para o e-mail que está na tela e você receberá o e-book Para a Sua Segurança Espiritual. Que Deus lhe abençoe.